Vou. Um deles, sim. O que tem o YouTube é que eu não sei se vai conseguir, mas o outro, sim, eu já testei e vai dar para passar. Tá, se você conseguir do YouTube, a gente começa com o filme do YouTube, tá? Porque ficou pendente semana passada, que é a explicação do Bar Mitzvah, né? Esse que eu vou tentar agora. Vamos ver se eu E não consigo. precisa ir até o fim, não. Quando chegar lá, a parte que eles fazem a festa, lá pode parar. É só a mesma parte em Israel, no Muro das Lamentações, tá bom? Se você Tá bem. conseguir. Na hora que você quiser começar aí, você conseguir, com a demora 40 segundos, você falou. A gente Agora começa já está com o gravando. filme. Eu vou explicar. Conforme vai passando o filme, eu vou explicando. Tá? É rapidinho, tá, gente? É só pra gente terminar o pendente da semana passada, que é a questão do Bar Mitzvah, né? Aí vamos ver se o Nilson consegue passar. E o outro filme que nós programamos, que aí a gente passa na sequência, é um filme que faz parte de uma tese de doutorado. É um filme muito interessante sobre Jesus nas outras religiões. Então vai explicar para a gente as principais religiões, como eles enxergam a pessoa de Jesus. Olha, eu não sei para vocês, mas para mim está muito baixo. Não está aparecendo ainda o vídeo. E eu já aumentei bem o meu som. Tá baixo o quê? A minha voz, você está falando? O que eu estou falando? Não sei, o meu som ele está no máximo. E estou ouvindo muito baixo. Vocês estão me ouvindo baixo, gente? Para mim, não. Não, tá bom? Para mim, tá bom. Normal. Tá ótimo. Que aumenta aqui. Usa o fone, Elizabeth. Seja bem-vinda, Gregorina. Seja bem-vinda. Primeiro dia seu conosco. Bem-vinda. Vocês estão conseguindo ver Agora o tá. vídeo? Agora está. Ele não está andando, mas é só você dar o... Não, tá parado. Tá parado. Pode. Tô vendo. Vocês estão vendo? Tô vendo. Então, gente, aí é um bar mitzvah, né? O bar mitzvah, bar, né, quer dizer filho, mitzvah prefeito, né? Então é quando o menino completa 13 anos, que ele passa a ser uma criança, ele passa a ser um adulto perante a fé judaica, né? Ele está fazendo o seu bar mitzvah. Muitas famílias com condições levam as crianças para fazer isso em Israel. Aí vocês vê o pai, né? Está preparando o filho. Isso que ele está colocando, gente, essa faixa preta aí, que nós chamamos de tefilim ou filactérios, ela é dentro dessas caixinhas, tem alguns textos da Torá, e o texto principal é aquele que está no livro do Deuteronômio, que chama o Shema Israel, que quer dizer ouvindo Israel. Lá em Deuteronômio vocês vão encontrar, nós estudamos isso quando nós estudamos Deuteronômio 6, essa seria a profissão de fé do judeu. Vocês podem ver que é colocado na cabeça, essa caixinha, né, vamos dizer, e no braço esquerdo. Aliás, que outra pessoa é canhota, aceita colocar também no braço direito, mas a maioria das vezes no braço esquerdo. Vocês podem ver que as mulheres ficam ao lado, elas não participam diretamente. Aí vocês estão vendo a Torá, eles estão trazendo a Torá, olha lá, a Torá em rolo, e o menino vai ler. Geralmente ele vai ler o mesmo texto que foi lido no dia da circuncisão. O mesmo texto que foi lido na circuncisão do menino é o texto que ele vai ler agora em hebraico. Ele tem um professor, um rabino, que instruiu ele durante um tempo, geralmente 2, 3 anos, e ele vai fazer a leitura
né? Daqui a pouco ele vai pegar o Yad, Yad é a mãozinha, né? Yad em hebraico quer dizer a mãozinha. Ele vai pegar, aí no caso ele não está usando, ele está usando o dedo, mas muitos usam o Yad, uma mãozinha, para poder ler, e ele vai cantar. Depois eu coloco o link para vocês, está no YouTube, vocês podem até assistir com calma. Ele tá lendo esse texto, e é interessante que ele lê cantando, muito bonito. Vocês veem que ele está com o kippah, e ele também está com esse chale, o talit, né? O talit está lá em Deuteronômio 22:12, o uso dessa veste, né? É muito interessante a tradição judaica, como eles mantêm essa tradição. Então, esse é o bar mitzvah, né? Ele se torna o filho do preceito, o filho da lei. Não podemos esquecer das 613 leis, né? 365 não, 240 sim. Então, ele está fazendo o seu bar mitzvah. Lembrando, gente, que tanto a Torá, ela, depois que ela não dá para usar mais, que ela vai desgastando, ela não é descartada. Para eles, a questão do livro é sagrado, e se a Torá é enterrada. É diferente para nós, né? Para nós, o sagrado é o que está a mensagem da Sagrada Escritura, né? Para eles tem a questão do próprio livro, né? Tanto é que é chamada, os judeus também eram reconhecidos como a religião do livro, né? Então, para eles, a própria Torá, o próprio pergaminho, ele é sagrado. Então, ele é enterrado. E também o judeu, quando ele morre, o homem judeu, junto com ele é enterrado o seu talit, o seu chale. Então, o chale é colocado para leitura, né, para as orações, e também os textos filactérios. E alguns judeus mais ortodoxos, gente, o chale, ele só é usado para o homem depois que ele casa. Aí a bênção da mãe, aí o menino segurando a Torá, e agora ele fazendo as suas orações no Muro das Lamentações, que é o muro ocidental de Israel, né? Então, aí está o bar mitzvah e o menino em Israel. É importante para eles, para o judeu é muito importante. O bar mitzvah em Israel, aí depois é a festa, né? Eles todos animados aí na festa. O bar mitzvah em Israel, como também é importante o judeu ser sepultado em Israel. Tá bom, viu, Nilson? Se você quiser tirar, pode parar. Ok, que eu preciso autorizar também a Neuza aqui, senão ela não entra. Tá, diz aí. Muito bonito, hein? Bonito? Muito Depois, bonito. depois vocês Legal. puxam lá no YouTube, é aquilo que eu falei para vocês. A gente depois, né, aí o Nilson aí, né, comanda. Se quiser, a gente combina aí um curso aí sobre cultura judaica, aí, explicar um pouco de todas as festas judaicas, e como eu acho muito bonito a gente. Porque, querendo ou não, né, não podemos negar, Jesus era judeu, e até para a gente poder entender a Sagrada Escritura, nós temos que entender um pouco do judaísmo, né? Se a gente não entende o judaísmo, como é que nós vamos entender a Sagrada Escritura? Então, tudo isso está dentro do. Eu, com isso, não quero converter ninguém ao judaísmo, não, tá, gente? Eu quero que vocês entendam a cultura judaica. Eu não quero converter ninguém ao judaísmo, até porque eu também não vou me converter, vocês podem ter certeza disso. Tá ok. Ô, Nilson, então agora, antes da gente começar, dá para passar o outro filme? Dá isso que eu ia perguntar, porque senão eu ia tirar a tela aqui. Se você quiser Dá para passar o passar. outro. Deixa eu já entrar aqui no outro. Gente, esse outro filme é o que eu falei para vocês, é uma tese de doutorado, tá? Sobre quem é Jesus nas religiões. Vocês estão vendo a tela? Sim. Tá, a hora que você quiser, eu começo. Não, pode ir.
Tá sem som, viu, Nilson? Agora sim. Vocês estão ouvindo, gente? Não, tá sem som, Nilson. Ninguém tá conseguindo ouvir. Deixa eu começar de novo. Pedir para a Gregorina desligar o áudio dela. Estão ouvindo? Não. Tá dando um problema, ele não tá. Tá muito baixo. Vou tentar de novo. O pior é que ele é tão grande que a gente não consegue jogar no grupo do Zap, né? Não, mas eu consigo. Problema é que precisaria ter o e-mail de todo mundo para passar por e-mail. Uhum. Porque ele é muito interessante. Você assistiu? Assisti. É interessante, né? Deixa eu ver se eu consigo de novo. Tá dando problema técnico agora, gente. Tá, não, vai com calma aí. Mas se mandar o link, professor, a gente não consegue assistir? Se ele mandar... É o link, né? Na verdade, não é um link, porque eu tenho ele gravado no... Estava gravado no meu computador, e faz tempo que eu estava querendo passar esse... Na verdade, seria mais para matéria de cristologia, né, esse vídeo. Não seria para nossa matéria, né? Mas... Eu gostaria de passar até para vocês terem conhecimento. Estão ouvindo? Sim. Sim, agora sim. Ok, vamos começar. Sem som para mim, viu? Tá. Tá muito baixo. Por que a gente não combina receber por e-mail assistir mais tarde? Foi mandar por e-mail. Nilson, mandar por e-mail, depois tá sem som. Oi? Mandar por e-mail, depois tá sem som. Não tá saindo som? Não. Muito baixinho, Nilson. Tá muito baixinho, não dá para entender. É que eu não consigo aumentar mais, tá no limite aqui. Então, Não, e tá dando eco, entendeu? Pois tá manda dando eco assim, meio forte, não dá. Mas não podia, por exemplo, se o professor quer explicar, de passando só o filme, o professor vai explicando. Depois a gente assiste com som. Não, ele é autoexplicativo, Madalena. Ele não precisa nem explicar a hora que você assistir, porque ele vai falando, né? Igual dos judeus, ele fala que os judeus não têm... Jesus aí também é uma ala do judaísmo, né? Como um subversivo que, na verdade, os apóstolos que roubaram o corpo dele do túmulo, e para eles, Jesus é um subversivo e os apóstolos enganou o povo roubando o corpo e falando que Jesus ressuscitou. E aí começa o islamismo, parece as principais religiões, né? O Islã, o budismo, para a nova era, para a maioria das religiões vai mostrar quem é Jesus. Aí depois a gente dá um jeito de mandar para vocês por e-mail, vocês colocam o e-mail no... Eu vou criar um link e vou mandar para todo mundo para poder assistir. Aí eu consigo mandar pelo WhatsApp.
Tá? Aí eu gostaria que vocês assistissem e depois comentassem, né, o que vocês acharam. Eu acho que é um excelente material para aula de cristologia, né? Entender Jesus e outras religiões, né? Até porque, como nós no Ocidente, quase que a totalidade das pessoas são cristãs, né? Então a gente não tem essa visão de outras religiões, principalmente as religiões do Oriente. E é interessante ter essa visão, como eles vê, né? Como eles enxergam o personagem Jesus, né? Para eles, quem é Jesus. Então é interessante assistir esse vídeo. Mas vamos continuar, né? Semana passada nós paramos na questão a subida de Jesus ao templo, né? Foi no capítulo 2, no versículo 41, né? Isso. Aí eu expliquei para vocês, e essa é a pergunta que eu falei para vocês de $1 milhão, né? Quando Jesus teve a consciência que ele era o Filho de Deus, enquanto ele teve a consciência que ele veio para todos. Então, em cristologia, é uma questão muito debatida, né? A gente não tem como afirmar quando ele toma essa consciência. Então, é uma questão de cristologia. Agora vocês vão estudar cristologia de terça-feira lá na Cúria. Então, aí está uma ótima pergunta para vocês fazerem para o professor. Quando Jesus tomou consciência que ele era Filho de Deus? E a missão dele. Porque pelos evangelhos, eu falei para vocês, é muito difícil a gente, você tentar fazer uma exegese fazendo o paralelismo dos evangelhos, porque vocês estudaram Marcos, vocês estudaram uma questão muito forte de Marcos, que é a questão do segredo messiânico. Agora, nós estudando Lucas, vocês viram que no primeiro capítulo, no primeiro versículo, Lucas já apresenta Jesus como Messias. E apresenta Jesus como a salvação para todos, e essa salvação tinha que partir de Jerusalém. E estudando Lucas, parece que Lucas fez uma única ida a Jerusalém. Parece que o ministério dele, de Jesus, não é 3 anos, parece que é um ano só, uma única ida à Páscoa e tudo acontece em Jerusalém. Então, não dá para a gente fazer esse paralelismo. Então, cada um apresenta de uma maneira, cada evangelista dentro das suas características, dentro do seu contexto. Certo? Lucas vai trabalhar a universalidade da salvação, a questão da salvação, a questão da misericórdia, essa questão tão forte no Evangelho de Lucas. Indo um pouquinho para frente, né? Jesus entre os doutores, nós já vimos que, né, a gente tem até conversando com o professor da PUC outro dia, sobre essa questão de Jesus aos 12 anos no templo. É aquilo que eu expliquei para vocês semana passada. A gente tem uma tentação, apesar de não estar no texto sagrado, de até citar o bar mitzvah de Jesus. Não podemos esquecer Jesus como judeu. Aí nós vamos chegar na preparação do ministério de Jesus, no capítulo 3. Está falando de João Batista. Gente, eu não vou ler o texto, eu vou fazer uma explicação para vocês de João Batista, até porque vocês estudaram também em Marcos o personagem de João Batista. E uma coisa que eu quero deixar forte para vocês é a questão do batismo em João. Vamos conversar um pouco sobre esse batismo de João. Primeira coisa, gente. Eu já expliquei para vocês, acho que no primeiro encontro, que o Templo de Israel se tornou o maior banco do Oriente. Se tornou, como diz Jesus, uma casa de negócios. As pessoas tinham que ir lá, comprar os animais. Você vê que tinha cambistas lá dentro, que era aceito só um tipo de moeda. Eles tinham que fazer o câmbio antes de comprar as oferendas, antes de participar da questão do culto no templo. Então, a questão da purificação, a questão da ida ao templo, se tornou um negócio comercial e caro. Nem todos, devido à situação, e Lucas vai tratar muito disso, do pobre,
né, o olhar preferencial de Deus para com os pobres, e pobres aqui, Lucas cita mesmo monetariamente, e nós temos aí que nem todos conseguiam ir ao templo para sua purificação. Então, em certa medida, alguns autores vão falar desse batismo de João Batista no sentido da purificação, já que eles não conseguiam fazer essa purificação ao templo, essas pessoas humildes, iam em busca de João Batista. E João Batista vai falar, eu batizo com água, mas nós vamos receber aquele que vai batizar com o Espírito. Então, gente, o batismo de João está nesse contexto dessa purificação, mas também está no contexto apocalíptico, no sentido da salvação, no sentido do reino, mas um reino ainda que virá. Esse reino não está aqui, ele é apocalíptico, ele virá, eles estão à espera desse reino. Então, é o batismo da entrada desse reino, é se converter para que seja merecedor desse reino. E qual a diferença do batismo proposto por Jesus? Vocês veem que Jesus não batiza. Jesus manda os apóstolos batizar. Mas a gente não vê nos relatos Jesus batizando. A proposta do batismo de Jesus do reino dos céus é já e ainda não. Ele é no sentido apocalíptico, ou ainda não, mas também ele está presente, é o já. Então, com Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, esse Espírito de fogo, esse Espírito transformador. Então, aí está a grande diferença entre o batismo de João Batista, e o batismo de Jesus. Vocês conseguem entender? Deu para entender, gente, isso? A diferença? Tá? Então, nós temos essa, eu sei que vocês já estudaram isso um pouco com o Márcio também, vocês têm essa visão do batismo, o contexto do batismo de João. E nós temos a questão do batismo de Jesus, que vocês viram em Marcos, e é comum no Evangelho de Lucas, aqui está lá no versículo 21, e Jesus sendo batizado, né? Desculpa, gente. Jesus é batizado, abre-se o céu, desce uma pomba, né? Prefigurando o Espírito. E aí nós temos uma coisa muito interessante depois. E cabe uma pergunta. Jesus é batizado e se abre e do céu vem uma voz. Tu és o meu filho. Eu hoje te gerei. Gente, abre-se o céu, vem uma pomba e tem uma voz. Mas depois João Batista manda, quando João Batista está preso, ele manda perguntar, os seus discípulos perguntar a Jesus, você é o esperado? É você que nós devemos esperar? Aí cabe uma pergunta, né, a nós. João Batista não estava nessa cena? O céu não se abriu, não saiu uma voz, não desceu uma pomba, o Espírito em forma de pomba? João Batista não estava ali vendo tudo? Por que ele manda perguntar a Jesus? Alguém tem uma ideia aí, gente? Não? A resposta é o seguinte. Oi? Eu ia dizer assim, talvez durante o tempo surgiu a dúvida para ele também, sei lá. Não é isso, Ademir. A explicação teológica é o seguinte. A experiência do Espírito, a experiência do batismo, a experiência de Deus, ela é pessoal. Aqui está sendo relatada a experiência de Jesus, e não a experiência dos outros. A nossa experiência de Deus, ela é pessoal. Cada um de nós aqui presente, estamos aqui estudando, e nós estudamos a partir da fé. Se nós estamos estudando a partir da fé, cada um de nós teve a sua experiência de Deus. Certo? Então, essa experiência é pessoal. E aqui tem uma coisa interessante também, no batismo de Jesus, que parece que Jesus, ele chega ali e João Batista já batiza ele. A impressão que dá o texto sagrado passa para nós.
Jesus começa a sua vida, ele é batizado ali por João, sua vida pública, que eu digo. Ele é batizado por João, né? Parece que... Mas tem alguns autores, gente, e um deles é aquele livro que eu indiquei para vocês, a biografia de Jesus, que vai nos falar que Jesus já fazia parte do grupo de João. Que a partir de João, a partir da prisão de João, que ele vai para a sua vida pública, que ele vai ter os seus discípulos, que ele sai pregando. Aí esses autores que defendem essa tese colocam uma coisa que eu acho muito interessante. Eu, particularmente, não sou muito dessa tese, não, tá, gente? Que Jesus fazia parte do grupo de João Batista. Eu não sou muito partidário dessa tese, mas eu tenho que falar para vocês as teses que tem, até porque cada um de vocês vão fazer a teologia de vocês, vão fazer os estudos. E uma coisa bonita que eles falam é o seguinte: no batismo de João Batista ficava ali parado, inerte, no Rio Jordão. Essa é a impressão que o texto nos passa. E as pessoas vinham até João Batista. Agora com Jesus, não. Jesus que vai levar a salvação às pessoas. É Jesus que vai até as pessoas. É Jesus que busca as pessoas. E isso entra dentro da questão de Deus e criação, quando nós afirmamos que nós somos procurados primeiro por Deus. É Deus que nos procura por primeiro, cabe a nós corresponder. Então, é essa visão aqui do Evangelho, essa visão teológica. É Jesus que vai nos procurar. É Jesus que vai procurar as pessoas. Ele que caminha. Ele caminha, e como vocês viram no Evangelho de Marcos, né, uma das chaves de leitura do Evangelho de Marcos, a questão do caminho, o caminho, é Jesus colocando as pessoas dentro desse caminho, para atravessar o que ele chama essa porta estreita. Então, gente, basicamente, e uma coisa interessante do personagem de João Batista, né, o último dos profetas, como nós já vimos, e ele está no deserto, se alimentando, né, de mel e de gafanhotos, e a vestimenta dele é a mesma vestimenta que tem lá em Elias, né? Se vocês pegarem lá o livro do Primeiro Reis, vocês vão ver que o grande profeta de Israel é Elias, e João Batista tem a mesma vestimenta. Então, pega lá o livro do Primeiro Reis lá, vocês vão ver a questão do ciclo de Elias, né? A Bíblia de Jerusalém traz até o título, o ciclo de Elias e Eliseu. Então, a gente vê que Elias e João Batista têm a mesma vestimenta de profeta do que tem Elias, o grande profeta. Elias é considerado o grande profeta de Israel, né? Tanto é que na transfiguração de Elias e Moisés, né? No Monte Tabor, né? Profetismo e a lei. Moisés, apesar de ser chamado também pelos judeus como profeta, né? Mas não existe um personagem dentro da lei maior que Moisés, e não existe um personagem, vamos dizer assim, no profetismo maior do que Elias. Então, nós temos os dois personagens muito fortes em Israel. Aí, continuando, nós temos a genealogia de Jesus, que eu acabei explicando para vocês já, a questão universal da genealogia de Jesus, né? A única coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, no versículo 23, ao iniciar o ministério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos. Por que 30 anos, gente? Por que o texto vai nos trazer 30 anos? Eu já falei para vocês que nada que está escrito na Sagrada Escritura é perdido. Tudo tem o seu significado. Nada é à toa, tudo tem o seu sentido. 30 anos, se vocês anotarem aí, Livro dos Números, capítulo 4, versículo 47. Gente, eu não estou voltando para a gente fazer essa leitura, porque é aquilo que eu já expliquei para vocês, nós temos pouco tempo. Se eu ficar voltando, aí que nós não vamos conseguir mesmo nem sair do lugar. Mas o número 4, lá no número 4, versículo 47, vai dizer que a idade para um sacerdote, para ele começar a servir no templo, para ele começar seu sacerdócio, é aos 30 anos. Por isso que nós falamos que a vida pública de Jesus começa aos 30 anos. Tão famoso aí, né? A gente fala tanto isso, a vida pública de Jesus começou aos 30 anos.
Aí eu não sei se vocês sabiam disso, o significado dos 30 anos, é porque um sacerdote, para servir no templo, é aos 30 anos. Tá bom, gente? Aí Jesus é tentado no deserto, né? Vocês também já viram isso, eu não vou me prolongar nisso. Jesus é tentado no deserto, nós temos o número 40. Eu já falei para vocês várias vezes que os números na Bíblia são simbólicos, né? Então, você ficar 40 dias sem comer, nós sabemos, gente, que cientificamente a pessoa ficar 40 dias sem comer, ela não consegue, né? Provavelmente ela vai morrer. Então, por que o 40? Justamente o 40, para nós, é o número simbólico, que quer dizer o número de preparação, o número de transformação. O povo ficou 40 anos no deserto, né? Então, o número 40, Jesus, depois da sua morte, apareceu, de acordo com os relatos lucanos, apareceu para os apóstolos 40 dias, depois vem Pentecostes. Então, nós temos o número 40 como número de preparação para o ministério, o número de transformação. Então, nós temos aqui o número 40, ali, Jesus, 40 dias no deserto, é o número da preparação para o seu ministério. A abertura. Vocês veem que depois, e na Bíblia de Jerusalém também claro isso, quando eles colocam lá, versículo 4, no primeiro lá, tentação no deserto. E depois eles já colocam ministério de Jesus na Galileia, quer dizer, Jesus iniciando na Galileia, tá? E aí, o que eu quero explicar para vocês, gente, as tentações, conforme está lá na carta de São Tiago, vocês podem ler a carta de São Tiago, inclusive entendendo o Evangelho de Mateus, vocês entendem a carta de Tiago, porque, na verdade, a carta de Tiago, ela é tirada do Evangelho de Mateus. O autor da carta de Tiago, ele vai se basear no Evangelho de Mateus. Inclusive, vocês vão estudar isso com o professor Cláudio, com certeza ele vai explicar para vocês que o Evangelho mais estudado até o século XIX, século XX, é Mateus. Mateus, a gente vai ver que Mateus tem várias músicas baseadas no Evangelho de Mateus, muito estudo de Mateus, que acreditava-se que o Evangelho de Mateus foi o primeiro evangelho escrito, então todos os estudos se voltavam para Mateus. Acreditava-se que Marcos era o resumo de Mateus, e não Marcos como fonte, como nós temos hoje. Tá? Então, o Evangelho de Mateus é um dos evangelhos mais estudados. E aí nós temos a questão da carta de Tiago, onde vai falar das tentações. Então, gente, tentação é obra do demônio, é obra do encardido. Provação, não. As provações são de Deus. Como Abraão foi provado, como nós somos provados, né? Inclusive, no relato de Abraão, é interessante vocês lerem esse relato com a seguinte visão. Ali é o seguinte, era Deus provando Abraão e Abraão provando Deus. A relação deles era essa. Abraão provando aquele único Deus, que era uma novidade, e Deus provando a fé de Abraão. Então, esse é o relato que a gente vê ali em Abraão. Então, gente, temos que dividir muito o que são provações e o que são tentações. E aqui Jesus sendo tentado, como nós somos tentados todos os dias, né? Mais nós se aproximamos de Deus, mais tentados nós somos, porque mais o encardido quer nos afastar de Deus. Tá? E é interessante, Lucas, que a última, ele deixa em aberto
as tentações, porque tendo acabado a tentação, o diabo deixou o tempo oportuno, deixou até o tempo oportuno. E qual seria esse tempo oportuno? Justamente a cruz. Até na cruz Jesus também é tentado, né? O povo não fala para Jesus descer, se ele é o Deus, tudo. Então Jesus é tentado até na cruz. Então por isso que Lucas vai falar para nós aqui, até o tempo oportuno. Então até na cruz Jesus é tentado. Eu não vou ler a questão das tentações, né? Porque você acha que vocês já estudaram com o professor Márcio, né? Está logo no começo do Evangelho de Marcos, e eu falei para vocês que eu ia trabalhar o que não estava em Marcos, né? Que senão se torna repetitivo. Concordam? Dá certo assim, gente? Aí nós temos o início do ministério de Jesus na Galileia. E aqui eu quero focar para vocês, e aqui nós temos muita coisa a ver. Então vamos lá no versículo 14. Jesus voltou então para a Galileia, com a força do Espírito. O que é com a força do Espírito? Com a autoridade do Espírito. Jesus fala com autoridade. Tá? E a sua fama espalhou-se para toda a região. Circunvizinha. Ensinava em suas sinagogas e era glorificado por Deus. Uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente aqui, gente, não necessariamente sinagoga era um templo, ou o que nós chamamos, só para dar um exemplo, não era uma paróquia, por exemplo, não era um lugar físico, tá? Poderia ser uma casa onde se reunia. Sinagoga quer dizer lugar de reunião, tá? Então, quando eu falo sinagoga, eu estou falando de um lugar de reunião. Então, eu não estou falando... Por exemplo, ontem mesmo eu coloquei para vocês o link lá, Sinagoga Zoom, né? O que é? Uma reunião pelo Zoom. Não sei quem teve a curiosidade aí de participar, mas ali estava a reunião lá. Então, sinagoga é uma reunião, lugar de reunião. Então, poderia ser até debaixo de uma árvore, poderia ser no campo, em qualquer lugar. Era a sinagoga. Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga. E levantou para fazer a leitura. Gente, aqui interessante, porque só faz a leitura, e aqui nós voltamos na questão do bar mitzvah, só faz a leitura da sinagoga quem fez o bar mitzvah. O menino que foi iniciado na lei. Aquele que fez o bar mitzvah, que é o filho do preceito, o filho da lei. Não é qualquer um chegar numa sinagoga que vai fazer a leitura. Entendeu? Entende-se que ali os judeus cristãos, os homens, fizeram o bar mitzvah. Então, é aqueles que já são, vamos dizer assim, já são iniciados, já são adultos perante a lei. Então, é esse que pode ler. Se ele não fez o bar mitzvah, ele não pode ler. Tá? Foi entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou, aqui a questão do desenrolar, nós vimos no filme aí como que era, ou como é a Torá, né? É enrolo, nós acabamos de ver o filme aí sobre o Bar Mitzvah, encontrando o lugar onde está escrito. Aí ele vai ler um texto de Isaías. Eu já falei para vocês semana passada que tanto o Dérito, o Téltero, como o Tito Isaías está muito presente no Evangelho de Lucas. O segundo e o terceiro Isaías, inclusive para entender Lucas, a gente tem que estudar o segundo e terceiro Isaías, para conseguir entender Lucas. Tá? Isso é fundamental, porque Lucas vai citar muito Isaías, como outros evangelistas, mas Lucas, e ele vai colocar assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção. Gente, o que é consagrar pela unção? Eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou ungido de Deus. Eu sou ungido. Ungido é aquele que é separado, né? Os grandes personagens do Antigo Testamento foram ungidos por Deus, né? Os reis foram ungidos
né? Davi, Samuel vai lá ungir Davi para evangelizar os pobres. O que é ali? O que é evangelizar, gente? Trazer a boa notícia aos pobres. Aqui, evangelizar, aqui, no sentido, não é converter. Quando a gente fala que eu vou evangelizar alguém, eu não vou converter essa pessoa, eu vou levar a boa notícia a essa pessoa. E acaba sendo consequência. Entendeu? Então, eu vou levar a boa notícia aos pobres. Quem quer levar a boa notícia aos pobres, gente? Quem quer os pobres? É aqueles que estavam sofrendo ao sofredor. Lucas tem isso muito forte. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos. Gente, preso aqui não é o que cometeu delito. Nós temos que entender bem essa palavra preso. Não é aquele que cometeu delito. Não é aquele que transgrediu a lei. Não é que Jesus foi lá para tirar o cara lá que matou alguém, o cara que roubou da cadeia. Os devedores aqui, tá? Os presos aqui são os devedores. São aqueles que contraíram dívidas e não conseguiram pagar essas dívidas. Eles se venderam como escravos. A pessoa, quando ela contraía dívida, que ela não conseguia pagar, ela dava os seus filhos como escravo, a esposa, e depois que ela já deu tudo como escravo, ela se dava a si mesma como escravo. Ela se tornava escravo do credor. Então, aqui, ele está nos falando a libertação aos presos, são esses. Aqueles que são escravizados. A carga tributária era tão forte. E a questão nós estamos falando da questão de um povo agrícola, um povo que vivia do campo, dentro de uma região de estepe, dentro de uma região de seca. Então, a agricultura era difícil, tudo era difícil. E provavelmente essas pessoas contraíam, né? Vamos dar uns exemplos de hoje. Contraíam empréstimo para conseguir comprar os insumos para a plantação, não conseguia, tinha que pagar os impostos, ficava devendo. Então, eles eram dados como escravos aos seus credores. Então, Jesus está falando desses, tá? Jesus está falando dessas pessoas. E aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano de graça do Senhor. Aí, gente, o que é o cego? O que é o oprimido? Aquele que a verdade está na frente dele, mas ele não consegue enxergar. Né? Quando nós falamos de Jesus, Jesus cura o cego Bartimeu, né? O Bartimeu, né? O filho de Timeu, que quer dizer o filho do precioso. Quem que é filho do precioso? Quem que é filho do precioso, gente? Todos nós. Então, quando Jesus está lá, cura do cego Bartimeu, o filho do precioso, que está lá em Marcos, e coloca ele e ele está à beira do caminho, e Jesus coloca ele no caminho, o que quer dizer aquilo? Aquilo está querendo dizer uma cura física? Não necessariamente. Está dizendo para nós o quê? Ele está à beira do caminho porque ele não consegue enxergar o quê? A graça, a salvação em Jesus. Aí Jesus abre os olhos dele para que ele enxergue a salvação. Então, esse é o relato. E o que é esse ano da graça, gente? Agora, esse ano da graça, nós vamos ler. Lá no Levítico 25, 8, 17. Eu quero que vocês compreendam muito esse ano da graça aqui. É um texto que, inclusive, provavelmente, vocês vão estudar também em Cristologia. Levítico 25, versículos de 8 a 17. Acharam? Levítico 25, de 8 a 17. Então, tá aqui, gente, vou ler, tá?
contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, isto é, o tempo de 7 semanas de ano. 49 anos. No 7º mês, do 10º dia do mês, fará ressoar o toque da trombeta, né, o shofar, né, o poder, no dia das expiações, Yom Kippur, farei soar a trombeta em todo o país. Então, no dia do perdão, declararei santo o 50º ano e proclameis a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um ano de jubileu. Cada um de vós retornará a seu patrimônio, cada um de vós retornará ao seu campo. O que quer dizer isso, gente? O ano da graça do Senhor é o ano da liberdade, onde o que eu perdi, ou o que eu vendi por necessidade, voltará para mim. A terra não será cultuada, a terra vai descansar, né? Não vamos ter cultura na terra, a terra descansará, ninguém plantará, e esse ano aqueles que são cativos, aqueles que estão presos, aqueles que são escravos, voltarão à liberdade. Então, esse é o ano da graça do Senhor. Então, Jesus veio para trazer a boa nova a esse povo, para trazer a liberdade a esse povo, para trazer a graça a esse povo. Então, esse ano, Jesus está proclamando como o ano da graça do Senhor. Porque apesar de estar na lei de Israel, óbvio que as autoridades não queriam esse ano. Você acha que alguém vai querer perder aquilo que conquistou? Ninguém, né? Infelizmente. Então, Jesus está vindo. Então, qual que é a missão de Jesus aqui em Lucas? É cumprir aquilo que o profeta Isaías falou. Isso aqui não saiu da boca de Jesus. Isso aqui está em Isaías. Então, é cumprir aquilo que está na lei. Por isso que Jesus fala, eu não vim para mudar a lei, eu vim para que a lei seja cumprida. Então, aqui Jesus está colocando para nós a questão da lei. Tá? Então, a lei vai ser cumprida agora. Agora é o ano da graça do Senhor. É o ano que tudo será perdoado, tudo vai voltar ao que era. Só que isso não acontece. Né? Jesus mesmo vai falar. Jesus mesmo vai falar. Ele veio para o seu povo, ele não foi compreendido. Porque agora o povo vai começar, né? Continuando o texto, vão começar a falar, mas esse não é o filho de José? O filho do carpinteiro? Como é que ele fala com essa autoridade? E como é que ele fala que ele veio proclamar o ano da graça? A continuação do texto é essa. Né? Aí Jesus vai falar, né? Que no tempo de Elias, ele não foi chamado para os seus, ele foi chamado por uma viúva em Sarepta, uma estrangeira. E no tempo de Eliseu, o povo não foi curado, os próprios judeus não foram curados por Eliseu. Quem foi? Naamã, o general sírio. Então Jesus vai falar isso, olha, tudo isso eu estou proclamando, tudo isso é para vocês, mas vocês não entendem. Lembrando que eu sempre falo para vocês, nós não podemos dizer que Jesus veio para os judeus e os judeus não aceitaram. Isso é um erro teológico, tá? Parte aceitaram, nós vimos isso semana passada, tá? Quando Simeão vai falar da espada, da divisão, nós vimos isso, tá, gente? Então, às vezes a gente acaba falando, veio para os judeus, igual aqui, eu estou comentando, o judeu, não, isso não é verdade, tá? Nós temos que, às vezes a gente acaba falando, dá essa impressão, mas não estou falando que alguns não aceitaram, principalmente na onde? Na Galileia. Vão falar, mas esse aí não é o filho de José? Por que ele está vindo aqui falando isso? Esse aí não é um simples filho de um operário? Um cara que até poucos dias até estava trabalhando aí com José, né? Vamos dizer assim, na carpintaria de José, ou mexendo com pedra, né? O texto que fala de José, dá a entender que ele mexia com essa questão, ou madeira ou pedra, né? Então, será esse não era o Jesus que até pouco tempo andava aí pela vila aí com nós, e agora ele vem falar com que autoridade ele vem falar isso? Com que poder? O texto já falou lá no começo, com a autoridade do Espírito Santo.
Ele está falando em nome de Deus, ele está revestido do Espírito Santo. E quem fala em nome de Deus verdadeiramente tem poder. Tá, gente? Então, quem fala em nome de Deus tem poder. E Jesus aqui está falando com o poder. Então, esse texto, né, essa perícope que eu quero deixar bem gravada para vocês, a questão do dia do ano da graça do Senhor, porque isso é muito forte em Lucas. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida disso? Se tiver dúvida, vamos falar de novo. Porque é importante entender isso para entender Lucas. Isso está dentro da universalidade e a questão de Jesus com os pobres. Tá? Que é uma coisa que perpassa o Evangelho e perpassa os Atos, como uma única obra. Vocês lembram a leitura do domingo passado? Lembram da leitura? Foi leitura do Ato dos Apóstolos, não era? Todos eles vendiam seus bens e colocavam aos pés dos apóstolos, não é isso? Para que eles faziam isso? Porque os apóstolos queriam dinheiro? Não. Para toda a comunidade, para que a comunidade não tivesse necessidade. Todos eram iguais na comunidade. E colocar aos pés dos apóstolos, na Sagrada Escritura, né? Eu já expliquei isso, mas vou explicar de novo. O pé quer dizer intimidade. Lá no livro de Ruth, né? Ruth vai deitar aos pés de Boaz, quer dizer, ela vai ter intimidade. No caso ali, é uma intimidade sexual mesmo, ela vai ter uma relação sexual. No caso ali dos apóstolos, é intimidade. Então, quer dizer que a comunidade era íntima dos apóstolos, a comunidade tinha intimidade com os apóstolos. Então, esse é o significado da leitura que nós vimos no domingo do Atos dos Apóstolos. Era tudo dividido. Para quê? Para que tudo era dividido na comunidade, gente? Para que não existisse pobre. A questão do pobre de novo. Então, tudo é dividido. No Evangelho de Lucas isso é muito forte, para que não haja pobre na comunidade, para que ninguém passe necessidade, para que seja uma comunidade comum, uma comunidade de amor. Tá? Aí, gente, nós temos depois, nós temos a questão de Jesus na curana, né? A sogra de Pedro, aí vocês já viram. E eu queria chamar a atenção de vocês no capítulo 5, no versículo 16. A gente dá uma puladinha. Tá? No capítulo 5, no versículo 16, a questão dessa espiritualidade de Jesus. A notícia a seu respeito, porém, difundia-se cada vez mais, e acorria numerosas multidões para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, permanecia retirado em lugar deserto e orava. Uma outra questão muito forte em Lucas é a questão da oração. Lucas sempre vai colocar a questão da oração. Tudo que, tanto Jesus como os apóstolos, se a gente for lá em Atos, vamos dar um pulinho lá em Atos 2, a gente vai ver sempre a questão, Lucas coloca muito a questão da oração. Ele vai colocar no primeiro capítulo a eleição do apóstolo Matias, e também no que eu quero ler para vocês, 2:42. Atos 2:42. Então, a gente vai falar aqui em Atos 2:42, a questão da primeira comunidade, né? E olha o que ele coloca. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos. A comunhão, o que é a comunhão, gente? A comunhão aqui, comunhão fraterna, a amizade entre os irmãos. Eles viviam em comum.
tá? A fração do pão, né? Nós entendemos aqui a Eucaristia. E as orações. Lucas vai colocar muito presente. Lucas vai colocar Jesus orando no Getsemane, vai colocar os apóstolos orando para escolher o apóstolo que vai substituir quem, gente? Judas, tá? Então, Lucas sempre vai colocar o quê? Antes de qualquer decisão que a comunidade vai tomar, ou o próprio Jesus, sempre a questão, ou no caso de Jesus, sempre por passar por provações, vai colocar a questão da oração. Sempre a oração. Isso também é uma coisa que perpassa a obra lucana, é uma coisa muito importante que Lucas passa para nós. A força da oração, tá? Aí depois, gente, eu queria também tratar com vocês no capítulo 6. Capítulo 6 de Lucas tem uma coisa muito interessante para a gente estudar. A questão das espigas arrancadas, né? O texto já começa assim, né? 6:1. Certo sábado, ao passarem pelas plantações, seus discípulos arrancaram espigas e as comiam, debulhando com as mãos. Alguns fariseus disseram: para que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu: não leste o que fez Davi, ele e seus companheiros, quando tiveram fome? Entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição, comeu deles e deu também aos companheiros. E esses pães que só o sacerdote se permitido comer. E dizia: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Gente, aqui é interessante a gente estudar a questão. Será que a pergunta aqui não seria: eles entraram numa propriedade privada e estão arrancando espiga? Não seria mais forte aqui a questão do furto das espigas? Não, Marivone, por quê? Era essa questão de pegar a comida durante as estradas, já era disponibilizada um percentual nessas beiras de estrada para essas pessoas mais carentes. Então, eu acho que aqui o evangelista ele está tratando sempre a favor da vida e da fome, que é por isso que diz que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Lhe era permitido comer aqui naquele dia. Exatamente. O que entra aqui é a questão do sábado. Ele está trabalhando no sábado. Ele está fazendo um trabalho no sábado que não é permitido que arrancar as espigas. Mas não existe o crime de pegar a espiga. Por quê? Está na lei que as beiras do terreno era deixado, se colhia o meio do terreno e se deixava a beira do terreno, que se alguém passasse com fome, poderia colher. E isso está na lei. E isso está presente no mundo ortodoxo dos judeus, quando vocês olham, que eles deixam o judeu deixa aquele cachinho do lado, né? Sabe, o judeu, quando deixa aquele cachinho do lado, assim, que usa o ortodoxo, representa isso aqui. A beira do terreno é deixada para aqueles que mais necessitam. Então, aqui não tem a questão do furto da espiga, e sim a questão do sábado, porque eles estão fazendo, Jesus está profanando ao sábado, porque não se faz nenhum trabalho ao sábado. O que está lá na lei? Nem você, nem o estrangeiro, nem o boi, ninguém vai trabalhar ao sábado. Gente, em Israel, no sábado, eles não apertam nem o botão do elevador. O café, eles têm uma cafeteira. Eles têm uma cafeteira que eles não ligam nada na tomada, porque eles entendem que ligar as coisas na tomada está fazendo fogo. A faísquinha que sai lá quando você liga alguma coisa na tomada, entende que isso aí está fazendo fogo. Então, eles não ligam nada na tomada, eles não fazem nenhum tipo de trabalho, então a cafeteira tem um time. No horário lá que eles programarem, o café vai esquentar o café. Eles tomarem o cafezinho. E também a comida. Então, eles não fazem nada, nenhum tipo de trabalho ao sábado. Isso
Até hoje, tá, gente? Eu não estou falando de coisa do passado, não. Hoje. Quem for para Israel lá, chegar no hotel lá, vai ver que a mesa lá já é posta na sexta-feira à tarde, antes do Shabat. Lembrando que o Shabat lá começa na sexta-feira à tarde, né? O calendário deles é lunar. Então, isso que a Marivane falou, é isso aí mesmo, é deixado já no terreno, está na lei, para alimentar aqueles que estão caminhando, estão pelo caminho. Então, a questão aqui realmente é o sábado. Jesus vai falar muito dessa questão do sábado. O sábado é para o homem, não o homem para o sábado. Então, Jesus vai debater muito essa questão do sábado. Ele entende como uma grande hipocrisia essa questão do sábado. O que adianta a gente estar defendendo o sábado, estar guardando o sábado, e os irmãos estão passando fome? Tem dificuldade. Né? Esse texto é da colheita das espigas, está em que parte mesmo? Está no capítulo 6, logo no primeiro versículo. Ah, tá. Tá? A questão do filho do homem, gente, vocês sabem que já foi explicado para vocês pelo Marco. É um título apocalíptico, está lá nós temos lá em Daniel 7, né? Questão do filho do homem. Não era um título exclusivo de Jesus, nós temos da profeta sendo chamado de filho do homem, Jeremias, né? Então, não queria dizer o filho de Deus, né? Filho do homem é todo aquele que faz a vontade de Deus. Todo aquele que faz a vontade de Deus e segue a vontade de Deus, aquele é o filho do homem. Gente, eu tô com uma ideia para compartilhar com vocês o seguinte. Eu queria focar algumas coisas de Lucas hoje, e a partir da semana que vem, né? Semana que vem a gente vê, eu estava querendo ver a crucificação em Lucas, que é importante, e depois eu queria pegar o final do segundo encontro da semana que vem, né? Que nós temos mais 2 encontros, né, Nil? A segunda parte do encontro da semana que vem, a gente entra em Atos. A gente dá uma olhada rapidinho em Atos dos Apóstolos, principalmente o que eu quero explicar para vocês em Atos dos Apóstolos é os 3 Pentecostes. A universalidade do Atos e 3 Pentecostes e a vocação paulina. Vocês concordam comigo? Pode ser assim? E aí a gente tiver a oportunidade, espero que tenha, de voltar. Depois a gente aprofundar mais Lucas e Atos. Então, eu gostaria que nesse momento, então, a gente dá uma puladinha. E depois vocês leem, gente, se tiver dúvida. A gente dá uma puladinha para a questão das parábolas da misericórdia. Que está lá no capítulo 15. E aí eu gostaria de trabalhar com vocês a parábola mais famosa de Lucas, que é o filho pródigo, né? A questão do filho pródigo dentro que é um evangelho, né? Todo mundo conhece, muito, a gente já viu várias homilias, mas eu queria trabalhar com vocês baseado em quê? Na lei, né? De Moisés, e a gente fazer um comparativo nessa lei e o que Jesus, na verdade, está querendo dizer em comparação a essa lei. Porque não deixa de ser, gente, uma grande crítica à lei de Moisés. A história do filho pródigo, né, o pai misericordioso, não deixa de ser, por essa visão que eu vou colocar para vocês, uma crítica a toda a lei, né? Como essa lei não é misericordiosa e como essa lei é punitiva. Né? Lembrando que há 613 leis, 365 é não, né? Não fazer, né? Eu já prometi para vocês várias vezes, mas não sei como é que eu faço para chegar a vocês, essas 613 leis. Eu tenho numa revista aqui, tem todas explicadinhas, mas eu não sei como eu faço para chegar para vocês. Mas uma hora a gente podia combinar, tirar a xerox, deixar em algum lugar. Digitaliza e manda por e-mail.
Aí você tá me quebrando no meio. Eu sou um analfabeto virtual, negócio de computador, viu? O máximo que eu sei é digitar no Word, no Excel e olha lá. O expert aqui é o Nilson. Ela Pode, pode digitalizar, não pode fotografar e mandar pelo WhatsApp. digitalizar é melhor, é rápido. Ah, mas a foto é mais rápida, não precisa muita ciência para isso. Mas digitar muita coisa. Você fotografar, você consegue digitar, Mariana? Digitalizar? Sim, coloca na impressora e ela faz o trabalho. Digitalizar, você pega uma foto da página fixa, depois manda no e-mail. Vamos ver. Depois eu vou. Quando você passar aí na rua, quando você estiver aqui pelos meus lados, entra aí que a gente dá uma olhada aqui. Faz a apostila e entra aí. Porque você é mais fácil de eu deixar na portaria do seu prédio, que eu sei que onde você mora. Tá bom, a gente vê, pode mudar. Eu acho que digitalizar, como ela falou, é uma foto, só que eu acho que com melhor qualidade, e aí joga no e-mail. Não deve ser muitas páginas, né? O quê? Umas 20, 30 páginas no máximo, né? Por aí. Por aí. Você coloca na impressora e vai no computador e digitaliza. Aí fica tudo salvo no computador. Tá bem, né? Posso levar para você. Você tem aí? A Angélica aí também eu sei, memória. Se você não quiser o trabalho, você pode levar numa dessas lojinhas que tiram xerox, que eles fazem isso e mandam tudo por zap. Boa ideia. Muito fácil. Eu faço isso com minhas aulas, eu tiro cópia, digitalizo, mas tudo na lojinha, aqui na Vila Maria. Fazer isso que é melhor, então. É melhor, mais fácil. Eu tenho uns textos aqui para poder encardenar, já faz um ano. Mas vamos lá. Então, gente, vamos trabalhar agora no capítulo 15, no versículo 11. Eu vou ler primeiro o texto e depois eu vou vindo explicando, tá bom? Só para a gente ir. Disse-lhe ainda, um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai, pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se como um dos homens daquela região. E o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. E caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora procurar meu pai, dizendo, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe, e quando seu pai o viu, encheu de compaixão, correu e lançou-se ao pescoço, cobrindo-os de beijo. O filho então disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, ide depressa, trazer a melhor túnica e revestiu com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e as sandálias no pé. Trazei-lhe um novilho cevado e o matai. Comamos e festejamos. Por esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo quando voltaram. Já perto de casa ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou o que estava acontecendo. Este lhe disse, é teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu ao seu pai, há tantos anos te sirvo e jamais transgredi um dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio este teu filho, que devorou teus bens com prostituta, e para eles mata o novilho cevado. Mas o pai disse, filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Agora vamos começar as explicações do que está na lei. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 21, a partir do versículo 15.
Livro do Deuteronômio 21. Fábio, Deuteronômio, qual o número? 21, a partir do versículo 15. Se alguém tiver duas mulheres, amando a uma e não gostando da outra, e ambos lhe tiverem dado filhos, se o primogênito for da mulher do qual ele não gosta, esse homem, quando for repartir a herança entre seus filhos, não poderá tratar o filho da mulher que ama como se fosse o mais velho, em detrimento ao filho da mulher do qual ele não gosta, mas que é o verdadeiro primogênito. Reconhecerá como primogênito o filho da mulher da qual ele não gosta, dando-lhe porção dupla de tudo quanto possuir, pois ele é a primícia da sua virilidade, e o direito da primogenitura lhe pertence. Quer dizer, gente, a primeira coisa aqui, o filho, quando está pedindo a herança para o pai, ele não é o filho mais velho. Ele nem tem direito à herança. A herança é de quem? Do filho mais velho. Mas mesmo assim, o pai misericordioso, ele dá herança para o filho mais novo. Ele dá a parte que cabe ao filho mais novo. Ele divide. Olha que interessante. Então, o filho mais velho não tinha direito a nada. Mas o pai dá a herança dele. Aí, continuando. Se alguém tiver um filho rebelde, indócil, que não obedece o pai e a mãe, e não ouve o mesmo quando corrige, o pai e a mãe o pegarão e levarão os anciãos da cidade, à porta do lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e indócil, não nos obedece, é devasso e beberrão. E todos os homens da cidade o apedrejarão, até que morra. Deste modo, extirpará o mal do teu meio, e todo Israel ouvirá e ficará com medo. Então, aqui, gente, o filho, ao pedir herança, ele não tinha direito à herança de acordo com a lei, mas o pai dá herança. Ao pedir a herança, era direito do pai pegar, porque quando você pede a herança, o que você está fazendo? Quando você pede a herança do seu pai que está vivo, você está matando o seu pai. Não é verdade? Para você, seu pai morreu, porque se você está pedindo a herança dele, a herança é algo que é dado só depois da morte. Então, ali ele está matando o pai. Né? Então, ele está sendo o quê? Um filho indócil. O que o pai tinha direito de fazer com ele? Levar ele à porta da cidade, né? Que é o centro da cidade, né? A ágora. Levar ele lá para os anciãos, com a testemunha, e ele seria apedrejado. Então, o pai tinha direito de apedrejar e matar esse filho. Mas o que o pai faz? O pai, mesmo o filho o maltratando, ele age com misericórdia. Ele não está apegado aos bens materiais desse pai. Ele dá a parte que o filho acha que é dele e deixa o filho seguir a vida dele. É esse filho se afastando do pai. Mas o pai deixa. Por que o pai deixa? Porque o pai dá o livre-arbítrio ao filho. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Ele dá o livre-arbítrio ao filho. Então, que o filho queira lá, como a gente diz hoje, quebrar a cara, vai. Se ele está se afastando do pai, vai. O pai sente. Óbvio que o pai sente. Aí esse filho vai para o lugar, aí chega nesse lugar, torra todo o dinheiro com as prostitutas, com de tudo aquilo que não é permitido pelo pai, mas ele vai fazer. Ele acaba com o dinheiro. Por que ele acaba fácil com esse dinheiro? Porque esse dinheiro ele ganhou sem trabalhar. Ele não se esforçou por esse dinheiro. É um dinheiro gratuito.
E já diz o ditado que tudo que vem fácil vai fácil, né? Então, ele pega esse dinheiro, ele gasta esse dinheiro. Aí, chega uma hora que dá uma grande fome lá onde ele está, no lugar... Não, dá a entender que ele não está na Judéia, não está em Israel, porque se ele tivesse, ele não estaria no meio de uma criação de porcos, né? O judeu não vai criar porco, né? E aí ele vai comer, nem o porco ele tem direito a comer, ele tem direito a comer a comida do porco. Imagina, se o porco é impuro, vocês imaginam o que é ele comer a comida do porco? Quer dizer, ele desce ao mais baixo do baixo que um ser humano pode descer. Né? Ele desce ao mais baixo do baixo. Mas ele, no momento, ele fala, peraí, mas os empregados do meu pai têm comida. Então eu vou voltar lá e vou voltar pelo quê? Pela comida. Ele não volta pelo arrependimento. Ele volta porque ele está passando fome. Mas ele não volta pelo arrependimento. Ele fala, eu pequei contra os céus, né? Aqui os céus, né? Eles não falam, o judeu não fala, né? Dentro da narrativa aqui, vem uma narrativa do mundo judaico, não vai falar pequei contra Deus, que eles não pronunciam o nome de Deus. Então fala pequei contra os céus. Por isso que no Evangelho de Mateus se fala o reino dos céus e não o reino de Deus. Tá? É por essa questão. O judeu não vai falar reino de Deus. Então, eles falam, pequei contra Deus, né? E pequei contra o Senhor. Mas em momento algum, né? Ele vai falar ele simplesmente fala, pai, eu pequei. Mas ele não pede desculpa ao pai. Ele não pede perdão, né? Vamos dizer, né? Desculpa não, perdão. É o pai que enche de compaixão. O que é você se encher de compaixão? O que é você ter compaixão? Quando eu falo Jesus cheio de compaixão, Jesus misericordioso. É eu me colocar no lugar do outro, é eu me colocar inteiramente no lugar do outro. Compaixão, é eu me vestir do outro. Né? Misericórdia. A miséria, né? Misericórdia do coração. Quer dizer, é me colocar no coração do outro, a miséria do coração. É estar dentro do coração do outro. O que é estar dentro do coração do outro? É estar dentro dos sentimentos do outro. É estar sentindo aquele sentimento. Então, o pai se sente cheio de compaixão. O pai, sim, perdoa. O filho não pede perdão ao pai. Mas o pai perdoa. O pai não tem nem aquele sentimento que o filho pecou contra ele. O pai quer o quê? O pai quer o filho. O pai quer o filho de volta. Apesar de... E aqui tem uma questão muito forte, aqui dentro da questão do judaísmo. O filho está vindo de um lugar. O pai nem pergunta se o filho está impuro. Ele abraça o filho. Vamos voltar lá, quando nós estudamos o livro de Jó. Alguns de vocês estudou o livro de Jó comigo. Vocês lembram que Jó, ele fazia a purificação dos filhos todo dia, porque ele não sabia se os filhos tinham pecado. Mas primeiro ele fazia a purificação dos filhos, enquanto os filhos chegavam em casa, para depois eles abraçarem, para depois ele abraçar os filhos. Para depois ele receber os filhos. Aqui o pai, né? Ele não está preocupado se o filho está impuro. Ele tá feliz com a chegada do filho. Ele não quer saber o que o filho fez. Ele não quer saber o que aconteceu. Ele não faz perguntas. O filho fala, olha, pai, eu pequei contra ti e tudo, mas deixa eu ser seu empregado que eu não aguento mais passar fome. O filho vem atrás, o filho está vindo atrás, gente, de uma questão material. O que é? O alimento. O pai, sim, está dentro de uma questão espiritual. O pai está cheio de compaixão. O filho não. O filho está cheio do quê? Da questão material. Eu estava passando fome e eu quero o seu alimento. Mas o pai não vê assim. O pai o acolhe como filho. O pai pede para pegar a túnica.
o anel e a sandália. O que isso representa? O pai não está tratando ele como um escravo. O escravo não tinha anel, não tinha túnica, não tinha sandália. Né? Ter sandália no judaísmo, na Sagrada Escritura, é sinal que a pessoa tem mobilidade, a pessoa anda. Quando se fala em sandália, quer dizer que a pessoa anda, a pessoa tem liberdade. O que o pai está restituindo para ele aqui? Esse pai misericordioso. A liberdade. Está restituindo o quê? A dignidade. Então, essa é a visão. Um pai misericordioso que está restituindo essa liberdade ao filho. Ele não pergunta o que meu filho fez, o que o meu filho deixou de fazer. Ele quer o filho junto dele. Aí nós entra o quê? O filho mais velho. O que o filho mais velho fala? Pai, eu que estou junto a ti, cumprindo a lei e tudo. Quem são aqui na parábola o filho mais velho dentro do contexto? Os fariseus. Eles estão ali cumprindo a lei, mas eles não conseguem enxergar essa misericórdia do Pai. Quando Jesus chama os fariseus de hipócrita, o que quer dizer em grego hipócrita? Ator. Então, o que é os fariseus quando Jesus chama de hipócrita? Então, eles estão ali simplesmente representando. Eles representam a lei, eles representam a lei de Deus, eles representam a palavra de Deus, mas eles não a vivem. Então, o filho mais velho é aquele que representa ali o pai, tudo, ele quer representar o bom filho, mas, na verdade, ele não é. Ele não consegue enxergar essa misericórdia do pai. Ele não consegue entender um pai misericordioso. Ele consegue entender um pai legalista. Ele consegue entender a lei. Mas ele não consegue entender aquilo que Jesus, né, quer nos mostrar. Um pai misericordioso. Então, essa é a grande questão do filho pródigo. Jesus está fazendo uma releitura da lei de Israel, de uma questão legalista e trazendo a questão do pai misericordioso. Ele não está nos apresentando um pai legalista, que vai agir de acordo com a lei. Porque se esse pai fosse agir de acordo com a lei, ele teria que matar o filho ali, logo no começo do relato, como nós vimos. Não, ele dá a liberdade, ele dá o livre-arbítrio, o filho vai, e quando o filho retorna, ele quer o quê? O filho com ele. Então, nós fazemos a leitura de Deus, nesse sentido, o pai, né? Misericordioso, o pai que nos acolhe independente daquilo que nós fazemos. Deus não quer, não está interessado naquilo que, no nosso passado, aquilo que nós fazemos. Deus está interessado que a gente reconcilie com ele, que a gente esteja junto dele. Deus está nos chamando a todo momento. É Deus que nos procura por primeiro, é o que eu falei quando eu expliquei a questão da vida pública de Jesus. É Jesus ir nas pessoas. E é Deus que nos procura, Deus que nos chama. Cabe a nós responder a esse chamado. E Deus sabe que nós não somos perfeitos. Mas Ele é cheio de compaixão. Ele sempre nos acolhe com compaixão. Então, esse relato do filho pródigo é isso que ele está mostrando. Ele está mostrando que Deus, ele não é legalista. Jesus está mostrando para nós, olha, Deus não é legalista, Deus não está preocupado com a lei, ele está preocupado ele é um pai de compaixão. E ele mostrando essa compaixão e esse amor, ele quer que a gente retribua também esse amor. Então, por isso que nós falamos, Deus é amor. Por isso que João lá, na carta dele, vai falar Deus é amor. Porque a nossa essência, até a Ângela me fez uma pergunta essa semana, né, Ângela? A nossa essência é o amor. Por que a nossa essência é o amor? Porque nós somos um ser de Deus. E se a essência de Deus é o amor, a nossa também é o amor. Por isso que eu sempre falo para vocês que pecar não é humano. Porque dentro dessa essência do amor de Deus não tem o pecado.
O pecado é aquilo que nos afasta do amor de Deus. Nós somos o ser de Deus no seu externo, que um dia voltaremos todo para o seu interno. Então, aqui não é nosso lugar. O nosso lugar é junto de Deus. Nós simplesmente aqui, nós somos um exilado do reino de Deus. Mas um dia nós voltaremos todos a Deus. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Gostaram da explicação aí do filho pródigo? Alguma dúvida? Muito boa. Teve uns pontos de vista diferentes do que a gente estava acostumado a ler e entender, né? Foi muito, muito bacana. Porque, na verdade, né, às vezes a gente vê muito esse texto, né, nas missas, e o padre não tem condições, numa homilia, aprofundar, igual a gente aprofunda aqui, né? Até porque, por causa do público, tudo, como é que ele vai falar das leis? Não dá para voltar para ler o texto. Então, eu acho que cabe a gente, né, aprofundar, por isso que a gente estuda, né? Aqui, aprofundando nesses textos, para a gente entender, né? Ou porque eu sempre falo, né? O nosso intuito maior, o que é? É que vocês leiam, entendam, e quando vão participar da Santa Missa, pegar um texto e falar, mas esse texto está ligado a isso, esse texto está ligado àquilo, isso quer dizer aquilo, né? Eu fiquei muito, eu não vou dizer triste, né? Mas eu fiquei sentindo, assim, falta, né? Em algumas homilias que eu vi, né? Falando de Marcos, a questão do segredo messiânico. Eu não vi ninguém referindo ao segredo messiânico de Marcos, explicando, né, a teologia no fundo que está por trás de Marcos, né? Então eu até senti falta disso nas homilias, e eu acho que cabia, né? Então é bom a gente estudar para a gente ter essa ciência, né? Mais alguma pergunta, gente? Na parte onde você falava sobre a parte da boa notícia aos pobres, né? Então, naquela época, como você falou, a libertação do escravo não era um escravo assim, que nem você falou, na prática escravizado, porque não tinha aquela ideia tanto do escravo como servo submisso, vamos dizer assim. Tinha, mas não era disso que se falava. Então, Jesus não fala disso quando ele fala da libertação dos escravos, né? Ademir, não tem a visão que nós temos escravagista, né? Sim. Aquela visão da pessoa é um ser inferior, né? Que era a visão que se tinha na questão escravagista, né? Não, sim. Ali a questão do escravo, ele não era considerado, vamos dizer assim, uma pessoa inferior, né? Inclusive tem um livro, eu vou mandar para vocês, tem o livro das teologias, e ele fala da teologia da escravidão. Até fizeram essa pergunta para o Dom Odilo no Roda Viva. E então eu não tenho uma teologia que vai defender a escravidão naquele momento, né, da história. Mas no contexto de Israel, não era um ser inferior, era um ser devedor, vamos colocar assim. A pessoa devia, não conseguia cumprir seus compromissos, então ela ia trabalhar para pagar. É mais ou menos o que nós temos hoje no trabalho que a gente chama aí de trabalho escravo, que a gente, infelizmente, tem até hoje, né? Isso é o que eu ia dizer. Então, hoje, assim, essa ideia está muito forte presente, né? Se a gente falar hoje na libertação do pobre, né? Nesse sentido da libertação do pobre que é escravo pela dívida, né? Tanto que a maioria dos brasileiros tem alguma dívida, né? Né? Nós temos forte no Brasil também. E essas pessoas que vêm de fora, principalmente o povo boliviano, que vem trabalhar nessas oficinas de costura, numa condição aí caríssima, e eles trabalham pelo almoço e para pagar a viagem, e nunca pagam, né? Como nós temos a questão da escravidão sexual também, né? Então, você vê que essa questão, ela é muito presente nos dias de hoje, Ademir. Você falou, você está correto, é muito presente. A gente acha que não, mas que era um contexto de Israel, não. Você vê que, eu sempre falo uma coisa, Ademir. Tudo evoluiu. A cultura evoluiu, a ciência, tudo, mas o homem não evoluiu. O homem, às vezes a gente lê a Sagrada Escritura, a gente fala assim, ou lê outros livros, nossa, mas o homem foi capaz dessa barbaridade?
as mesmas barbaridades que o homem era capaz, ele ainda é. Porque o homem, na sua questão antropológica, ele não evoluiu. O homem é capaz de tudo pelo dinheiro, principalmente como era capaz antigamente. Você vê, outro dia eu estava vendo um caso aí de uma senhora, né? Que ela era escrava numa casa de família aí, inclusive a família bem-sucedida, e até o auxílio emergencial que o governo deu, eles sacaram o dinheiro dessa mulher. Então a gente vê umas barbaridades e a gente fala, pô, mas não, o meu homem não evoluiu. A verdade é essa. Se der oportunidade para o homem, ele comete as mesmas. Professor? Oi? Pensando sobre isso esses dias. Que o ser humano ele é tão complicado e parece que a cada dia ele vai se complicando mais ainda, né? E aí eu pensava no sentido que ainda bem que Deus ele é misericordioso e sempre está de braços abertos para acolher. Porque se ele não tivesse, o negócio era feio. Porque a gente falha tanto com ele e ele sempre está ali, de braços abertos para nos acolher. Eu estava pensando sobre isso esses dias. Que a gente tem que ser grato da misericórdia de Deus todo dia. Porque todo dia ele nos dá a oportunidade de fazer tudo diferente. Às vezes a gente continua fazendo tudo errado. E isso é muito presente para nós no catolicismo, né? Eu sempre falo, né? No catolicismo, para nós não existe aquela questão. Eu entrei na igreja pecadora e saí santo, né? Nós trabalhamos e vivemos, né? A nossa visão, a nossa espiritualidade é sempre na questão soteriológica, né? Todo dia nós estamos em busca da salvação. Então eu tenho que ser melhor. Hoje eu sou melhor que ontem, porém pior que amanhã. Todo dia eu tenho que crescer espiritualmente. Para nós não existe. Eu tenho na igreja lá, aceitei Jesus e hoje eu mudei, transformei, já estou salvo. Não. Nós buscamos todo dia a nossa salvação através do quê? Dos nossos atos. Né? Essa semana eu até estava conversando com uma pessoa. Gente, pelo amor de Deus, no Rio de Janeiro já tem lá a igreja lá dos traficantes, lá, Evangelho dos Traficantes, onde é aceito isso, e eles vão lá destruir os terreiros de matriz afro. Onde você viu isso? Como que Deus pode estar presente num negócio desse? Como então pode falar de Deus num presente desse? Então, falar de Deus, aceitar Deus, né, nesse sentido, fazer essa aliança, esse pacto com Deus, requer de nós também mudança e transformação. Eu não posso ser o mesmo. Por isso que eu falo, não podemos entrar na missa de um jeito e sair do mesmo jeito. Nós somos transformados a cada celebração e nós somos transformados a cada oração e a cada dia. Se não acontecer isso com nós, alguma coisa está errada. E parece que as pessoas não entendem, muitos não entendem isso, tanto dentro do catolicismo, quanto dentro de outras religiões cristãs. As pessoas estão com a Bíblia falando de Deus e desejando a morte dos outros. Eu acabei de ler hoje na internet, um pastor aí que estava falando na internet, estava orando para o Paulo Gustavo, o comediante lá, morrer, porque os filmes dele, as coisas que ele faz, não agrada a Deus. Quem é ele para julgar se não agrada? E como é que ele reza para uma pessoa morrer, se ele segue o Deus da vida? Como é que pode? Ou a minha Bíblia é diferente da dele, a nossa é diferente da dele, porque o meu Deus não quer a morte de ninguém, pelo contrário, ele veio para que todos vivam e vivem em plenitude. Então, é essas coisas que nós temos que mudar. Essas coisas que nós temos que ser diferentes, sim. Se a gente participa da Santa Missa e a gente participa da Eucaristia, a gente tem o sacramento da reconciliação e não muda, a gente não muda dentro de nós, desculpa, mas alguma coisa está errada. Fabio. Oi. Então, bom dia a todos. Bom dia. Eu vou no início da aula. Você falou do batismo de Jesus. Existe uma grande lacuna na igreja, nos livros, que é de 12 aos 30 anos, quando começa a caminhada, a vida pública de Jesus, não é isso? Sim. Então, eu estou lendo ainda, eu comecei a revisar, porque entrei em parafuso. Mas existe um livro que diz que Jesus
participou da comunidade dos essênios como discípulo de João Batista ou como amigo de João Batista, que é onde ele conseguiu todo esse conhecimento que ele veio trazendo, transbordando a partir dos 30 anos. Então é possível que ele tenha... Não sei, é aquela tese que você disse que não acredita, né? Eu tô dando 2 marteladas em cada prego. Jesus passou por essa comunidade para ganhar esse tipo de conhecimento, e por isso que os discípulos de João Batista dizem que Jesus era discípulo de João Batista. Esse conhecimento pode ter acontecido nessa faixa de 12 aos 30, porque é até onde você conhece a caminhada de Jesus. Ele para aos 12 e recomeça aos 30, não é isso? Mas o texto não fala, né? Aí, tudo é suposições, né? Esse livro que eu indiquei para vocês fala isso, que Jesus participou lá da comunidade dos essênios, que lá a espiritualidade dele vem dessa comunidade, tudo. Ele fala essa questão, entendeu? Ele fala dessa questão. Agora, o texto não fala, o próprio texto fala para nós, Jesus crescia em vida, quer dizer, ele crescia em conhecimento, mas não fala. Então é difícil afirmar, entendeu, Nora? A gente afirmar. Eu não tenho como afirmar isso. Eu, particularmente, eu acho que Jesus não pertencia a nenhum grupo. Entendeu? Eu acho que ele, como filho de Deus, a espiritualidade dele, ele vai crescendo, essa espiritualidade, entendeu? Ele vai conhecendo o que realmente Deus quer dele. Ele é uma pessoa que tem uma grande espiritualidade, uma grande presença do Pai, e ele como Deus, então ele vai crescendo nisso. Por isso que eu falei para vocês também que a grande pergunta, né, em cristologia é quando que ele tomou ciência que ele era o Filho de Deus. Mas eu não posso afirmar isso. Alguns autores afirmam, fazer teologia é isso, né? Teologia é uma ciência, e como ciência os autores vão propondo, vão estudando sobre as comunidades, né? Eles falam isso para os achados lá na comunidade de Qumran, tudo. Mas particularmente, eu acho que Jesus não pertenceu a nenhum grupo. Entendeu? Ele, como filho de Deus, essa espiritualidade, tudo, ele vai, como nós também, durante a nossa caminhada, a nossa espiritualidade, essa espiritualidade de Jesus vai crescendo até ele assumir a consciência de filho de Deus. Tá bom, gente? Obrigado, Fabio. Obrigado a vocês, gente. Boa semana. Até semana que vem, uma semana iluminada. E amanhã, graças a Deus, nós vamos poder participar da celebração, né? Com todos os cuidados que o momento requer, mas a gente vai poder participar e nos alimentar da palavra e do corpo do Cristo. Eu Amém? não posso ir amanhã na missa. Estou de quarentena. Está de quarentena? Por que você... A escola da minha esposa tem 6 funcionários que pegaram Covid e nós estamos de quarentena em casa. Já tive contato longe, mas tenho contato com a secretária que pegou a Covid. Mas vai dar tudo logo vai estar tudo normal, né? Com a graça de Deus. Tudo passa. Pelo menos assim ela não me reprova. Então vamos rezar uma Ave Maria, agradecendo a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Dulce dos pobres, abençoai-nos, ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma excelente semana para vocês. Fique com Deus. Deus abençoe vocês e seus familiares. Obrigada, igualmente. Tchau, graças a Deus. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, bom domingo, boa semana. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu, Nilson.